David, Diego, Douglas, Emerson, Fábio, Felipe, Fernanda, Glauber, Gustavo, João Rafael, Jonas, José Alberto, Júlia, Lucas, Michele, Patrick, Paulo, Pedro Almeida, Pedro Felipe, Pedro Pereira, Thaís, Thales, Thiago, Valéria, Walter, Camila, Luiz Antônio, Gisele. Tudo bem. No final de hoje a gente vai começar a falar da principal metodologia ágil utilizada no mercado, que é a metodologia Scrum, ou Scrum, tanto faz aí. O importante é ser entendido, né? No Brasil o pessoal fala muito Scrum, mas o pessoal de fora mesmo fala Scrum. Bem, começar. Dá para enxergar aí, Pedro? Dá, tá só bem quebradinha aí. Bem, quais são as desvantagens das metodologias tradicionais? Porque só veio a criação de metodologias ágeis a partir de algumas desvantagens, senão também o pessoal não ia criar outra coisa, né? Então, quais são as desvantagens nítidas de metodologias tradicionais? Burocracia. Não tem tanta flexibilidade para acomodação de mudança, né? Que mais? Tem mais alguma? Então, burocracia, gera muito documento, né? Fica muito engessado, muito rígido. Não é uma coisa perfeita. Na verdade, não vai ser perfeito, mas tem uma taxa maior que sempre. Tem uma grande taxa de insucesso na entrega de software, né? Então, acho que esses foram sim os principais motivos, esses três, né? Muito documento gerado e desnecessário. Falta de acomodação de mudanças. Não é um negócio muito fácil acomodar mudança. E taxa de sucesso muito baixa, em torno de 20%. Né? Em função disso, alguns, não vou dizer filósofos, mas alguns pensadores, eles chegaram à conclusão que algo precisaria ser mudado, né? E realmente são pensadores porque não necessariamente os 17 envolvidos na criação de metodologias ágeis, eles eram da área de informática. Então, a maioria deles, na verdade, era de outra área, PhD em outra área, e a necessidade deles foi justamente com a área de informática, né? Porque informática, ou TI, ela é o meio das coisas. Nada a gente vai usar como TI sendo a ponta final, né? Sendo o fim do processo. TI é usada no meio. Então, já que todo mundo precisa de TI, é muito interessante quando a gente mistura as disciplinas, né? Pega uma outra área e põe TI para dar o suporte. Isso é claro, né? Então, as pessoas que não estão na TI também veem vantagens, desvantagens, necessidades e soluções. Só que a TI está ali para dar uma solução um pouco melhor, né? Um pouco mais coerente. Né? Então, em função disso, criaram as metodologias ágeis, né? Que eu vou entrar em detalhes daqui a pouco. Bem, agora. Eu vou deixar um ponto de interrogação ali, porque depois eu vou ver. Porque não é só você, tem mais aluno que está na mesma situação. Então criaram esses pensadores, esses 17 pensadores, criaram um negócio chamado Manifesto Ágil no comecinho de 2001, que vocês até encontram esse manifesto através de agilemanifesto.org. Né? Então, ele é público e ele tem 4 valores. Quais são os valores que ele tem? Né? O manifesto ele é baseado em 4 valores em
12 princípios. Os 4 valores são indivíduos e interações ao invés de processos e ferramentas. Eu acho que eu já comentei isso daí, a gente já viu, né? Software que funciona ao invés de uma documentação abrangente ou extensa. Então eu prefiro ter software funcionando do que documentação. Colaboração do cliente. O cliente tem que estar disponível para a solução das dúvidas, né? E o último, resposta à mudança. Então são os 4 valores do manifesto, tá certo? Na sequência eu mostro como é a diferença da visualização dos processos. A gente já viu algo parecido com isso nos materiais passados, né? O que tem aqui? A metodologia tradicional, onde uma etapa é após a outra. Tem uma variação dessa metodologia, Cascade Fast Tracking, por exemplo, né? Que projeto ele viria até aqui, código ele vem antes de projeto acabar e por aí vai, mas continua sendo a metodologia tradicional. E na metodologia ágil, a gente tem as 4 etapas ocorrendo simultaneamente, quase, né? Ou elas têm um intervalo muito pequeno para elas acontecerem, beleza? Então, ao invés de esperar uma etapa muito grande acabar para depois começar outra, não. Na metodologia ágil, a gente tem pequenas iterações, né? Essas iterações não são interações, são iterações. É algo que é tipo um laço, um loop, né? Você está interagindo. Elas são frequentes. Então, para elas serem frequentes, as etapas também são pequenas, beleza? Bem, aqui eu trago algumas características das metodologias, né? Elas são basicamente leves, muito mais leves do que as metodologias tradicionais. E o que é esse leve? O leve aqui é no sentido de ter menos documentação, de ser mais flexível, que é uma vantagem em relação aos 2 primeiros pontos que estão ali no quadro, né? A gente não precisa criar muito documento, a gente cria documento, mas não exagerado, o quanto era na metodologia tradicional, né? Como eu já falei em uma outra aula, muitos lugares, muitas apostilas, né, muita coisinha na internet, fala que Agile não tem documentação. Mentira! Métodos ágeis também suportam e precisam de documentos, beleza? Porém, os artefatos eles são mais direcionados. Os documentos eles são mais direcionados. Então não é qualquer coisa que a gente vai criar. Não são todos os documentos, né? Por exemplo, quem usa Ruby, houve uma época que o pessoal que usava essa metodologia, Rational Unified Process, o pessoal tinha que fazer os 13 diagramas da UML. Então o Ruby foi criado baseado no UML, então os criadores são os mesmos. Quem criou o UML também criou o Ruby, e aí eles entenderam que, quem ia usar entendeu que tinha que criar os 13 diagramas. Vocês vão ver, os diagramas são muito extensos. Se a gente for fazer só diagrama em software, cara, o negócio vai ficar muito caro e o software não vai sair. Além do que, não tem jeito, não tem ferramenta que consiga fazer o diagrama e o diagrama ser atualizado dinamicamente em função do software que está sendo produzido. Imagina vocês lá no JCreator, vocês usaram o JCreator lá no professor André, né? Vocês estão fazendo o código no JCreator e a partir dali já são gerados os diagramas. Não tem muitas... O senhor trocou, só quinta, beleza? Então, não tem muitas ferramentas, por mais que existam ferramentas case, que automatizam as coisas, não existem ferramentas que geram os 13 diagramas. Porque qual que é a ideia? A gente tem que ter uma documentação atualizada, porque senão também não vai servir de nada, né? Quando você vai pegar um software para dar manutenção, onde que você vai? O mais correto seria ir no diagrama, na documentação. Porém, você não garante que aquele documento está representando o que tem no software. Então não tem como a gente ser fiel e falar, nossa, eu vou no documento. Não, você vai no software, você vai ler o software, vai ler o código-fonte, para daí você entender o que está acontecendo e prover as mudanças, né? Então é necessário a gente ter aí alguma ferramenta que a partir do código gera documentação e a partir da documentação gere também código. Porque isso é possível, existe, né? No Java mesmo você tem isso daí. Se você vai comentando o código com o NetBeans, com o Eclipse, que são outras 2 IDEs do Java, que suportam Java, ele gera o JavaDoc, que é como se fosse um manual técnico do
software que você está criando, né? Já é um auxílio. Com o Visual Studio, que a gente vai trabalhar no final da disciplina, é possível gerar diagrama de classe, que é um dos principais diagramas utilizados hoje para quem usa programação orientada a objeto. Então, quem usa programação orientada a objeto, tem dois diagramas que eu sempre recomendo: diagrama de caso de uso e diagrama de classe. Diagrama de classe é gerado pelo Visual Studio. Então, se você altera a classe, ele altera a classe no diagrama, ele já alterou no código. Se você altera no código, ele já altera no diagrama. Então é um negócio legal, tem que ser assim, para dar produtividade. Imagina você criar os 13 diagramas e ainda ter que criar o código. Não tem jeito. Né? Então tem que dar um suporte um pouco melhor aí. Né? É baseado em pessoa ao invés de ser baseado em plano. Então prefira desenvolver o software ao invés de só seguir um plano. Né? Existem trocentas metodologias ágeis, na verdade algumas dezenas. Né? A última vez que eu fiz uma pesquisa, tinham mais de 30 metodologias ágeis. Cada um vai lá e quer seguir o seu manifesto, e quer criar alguma adaptação. Vai lá e dá um nome. Né? Então, o que o mercado mais adere hoje são duas: Scrum e XP, Extreme Programming. Scrum para nível estratégico e tático e XP para tático e operacional. A gente vai, no decorrer desse semestre, e se Deus quiser, no semestre seguinte, adotar Scrum com boas práticas do XP, para a gente ficar nos 3 níveis, para vocês entenderem o processo de desenvolvimento de software como um todo. Essa que é a ideia, beleza? E é o que essas empresas estão buscando. Né? Não é uma simples definição, não é uma única definição, métodos ágeis, né? E, basicamente, o que ele tem? O que o manifesto tem? Tem um conjunto de princípios. Na verdade, são 12 princípios. Um deles é: o cliente tem que estar próximo. Você tem que entregar a cada final de iteração, essa iteração num passo de 4 semanas, você tem que entregar um software funcionando. Você tem que entregar um software que agregue valor. Você tem que escutar o feedback do cliente quanto possível. Né? Então, são alguns princípios que a gente vai comentando. Eu acho que eu já passei por esses 12 princípios em alguma outra aula aí, só não estavam numerados. Né? E foi desenvolvido pela Agile Alliance. Né? Então, algumas características de métodos ágeis. Aqui está da onde surgiu o nome da metodologia. Né? Isso aqui é um cenário de rugby, então é um esporte. É um esporte oriundo do continente europeu. Acho que não sei se o pessoal já ouviu falar de rugby. Né? Para jogar rugby é um negócio legal, né? Que não é qualquer um que chega lá e vai jogar igual futebol. Não pode. Você tem que entender as leis do rugby para você jogar. E não é só entender. Você vai lá, entende as leis do rugby, que não são poucas, e faz uma prova. Faz uma prova em inglês, aí você tem que passar na provinha para falar: cara, em algum momento na sua vida você conheceu as regras. Para daí sim você ser um jogador de rugby. Então tem uma certa burocracia aí. Né? Mas pelo menos todo mundo entende as regras. Ou pelo menos deveria entender. E a pontuação acho que é 80% você tem que atingir. Né? Então é um negócio que pelo menos o pessoal vai fazer uma leitura desse material aí. O material já tem o material em português para ser lido, mas a prova ainda ela é em português, ela é em inglês. Né? Então tem uma certa seleção aí. Né? Bem, essa posição, ela é a posição de colocar a bola em jogo novamente. Né? Então, são 2 times, aí está meio zoada a figura, né? Mas são 2 times, que os 2 times fazem força um contra o outro para tentar pegar a bola. Nesse sentido de pegar a bola, eles têm que jogar a bola para passar a bola para trás. O time colabora, sem o time não há o gol. Então, a metodologia ela é baseada nesse sentido. O time passa a bola um para o outro, nesse sentido, tem que passar a bola para o lado ou para trás, e colaborativamente, né, porque se um cara está correndo para levar a bola, outros têm que interceptar os defensores para que esse cara consiga chegar no gol. Né? Então, a ideia básica é: a gente tem um time colaborativo que chega num gol. Essa é a ideia da metodologia. E essa é a ideia também do rugby. Né? Na verdade, eu só conheço um pouco mais do rugby porque eu desenvolvi um site para um cara que foi árbitro de rugby, um dos principais árbitros de rugby do Brasil, e aí acabei desenvolvendo um site para ele.
E se você vai desenvolver alguma coisa, você tem que ser especialista naquela coisa. Se você vai desenvolver um site para algum software, para uma biblioteca, você tem que ser um bibliotecário. Você tem que conhecer termos da biblioteca. Cutter, CDU, Cefaz, Tombo, coisas que eu estou falando aqui, você não, nossa, estou viajando. Mas é essa a ideia. Por quê? Porque são esses os jargões que eles vão estar utilizando no dia a dia com a gente. Então você tem que entender ao máximo daquele cenário para desenvolver um software mais adequado para eles. Né? Então, é muito complicado isso. Por quê? Porque a gente não tem a formação de bibliotecário. Você vai tentar conciliar a engenharia de software, a engenharia de sistemas, com a experiência do camarada e cortar esse caminho. Né? Teve um outro software que eu estava ajudando na Petrobras. O cara chegou para mim na primeira entrevista, no primeiro dia, para fazer as entrevistas com os stakeholders, que são os stakeholders são desenvolvidos direto ou indiretamente. O cara falou assim: então, o nosso engenheiro aqui, para ele ser formado, para ele estar atuando plenamente, a gente demora 4 anos de formação. Aí qual que é a ideia? Pô, então eu vou precisar de 4 anos para entender o que ele realmente quer. Só que não tem 4 anos para desenvolver. Então a ideia é o quê? Você tem que cortar caminhos. E você tem que ser um especialista naquele negócio. Né? Então eu acabei fazendo a provinha em si, acabei fazendo 2 provinhas na verdade, para tentar entender um pouco mais das leis e das regras, para montar um site mais adequado. Né? Então é o que eu normalmente falo: cara, faz o serviço de casa. Faz o serviço de casa e entende do negócio do camarada. Quando o cara falar um termo técnico, você não vai ficar com aquela cara de interrogação, é outra coisa, né? De interrogação. Você está entendendo o que ele está falando. Então a gente tem que se especializar. Né? Eu acho que isso faz um diferencial. Bem, daí então surgiu o termo, que é essa posição é chamada Scrum, né? E daí surgiu a metodologia, beleza? A metodologia ela foi desenvolvida por 2 carinhas, acho que eu já comentei também em aula, né? Um deles, que é o Jeff Sutherland, ele é doutor na área de biomedicina, então tem nada a ver com informática. E ele usava, na universidade que ele dava aula, ele via a necessidade de implantar softwares. Só que os softwares que o pessoal implantava usando metodologia tradicional não dava certo, atrasava, ficava muito mais caro. Então ele viu a necessidade de usar o manifesto, que ele também participou na criação, e desenvolver uma nova metodologia. Então, o Jeff Sutherland e o Mike Biddle, eles desenvolveram e melhoraram a metodologia. Né? Bem, então qual que é a ideia? O Scrum é uma estratégia de um jogo de rugby, onde os jogadores colocam a bola quase perdida novamente em jogo, através de trabalho em equipe. Esse trabalho em equipe é feito colaborativamente. Né? A ideia básica é desenvolvimento de um software a partir de padrões de projeto. E quais são esses padrões? Quando a gente pega o termo padrões de projeto, se você for traduzir literalmente esse termo, ele vem de design patterns. Design patterns é algo diferente de padronização de código. Então eu uso um design pattern, eu uso um padrão de código na minha empresa. Um padrão de código, por exemplo, design pattern, existem 23 consagrados, que são os 23 da Gang of Four, são 23 design patterns para a solução de problemas. Né? Imagina o seguinte: eu tenho um software e no meu software tem as variáveis A e B. E eu quero fazer uma fusão de empresas, e nesse software dessa empresa que eu comprei, ele tem aqui X e Y. A minha empresa é A e B e aqui é X e Y. Como é que eu vou fazer os dois conversarem? Então, para isso, é um problema conhecido, é um problema muito conhecido. Você não vai inventar a roda, né? Reinventar. Você vai usar um design pattern. Então tem aí um design pattern conhecido para fazer isso daí. Beleza? Então tem os 23 mais conhecidos e tem um padrão que o pessoal usa muito hoje para desenvolvimento de aplicações web, que é o que a gente vai usar, o Model View Controller. Né? Então o padrão de 3 camadas, Model, tem a parte de desenvolvimento das classes. Né? Então a gente vai desenvolver classe. O que é uma classe? Eu tenho, por exemplo, pessoa é uma classe, ventilador é uma classe, parede é uma classe, luminária é uma classe. Tudo que está no mundo real, a gente consegue transformar em classe. Beleza? Então a gente vai definir, modelar essas classes, a gente vai ter a camada de apresentação, que são as telas, e a gente vai ter os controles. Tá bom, com essa luminária, o que você quer fazer? Eu quero acender, eu quero apagar, eu quero cadastrar uma luminária. Então você vai controlar esse cara.
Você vai controlar os objetos dessas classes. Então são 3 camadas. E esse é o padrão mais utilizado hoje para desenvolvimento de aplicações web. Beleza? Então, foi desenvolvido a partir de padrões de projeto. Esses padrões de projeto não quer dizer padronização. A gente padronizou as telas. Você não está usando um padrão de projeto para isso. Beleza? A gente padronizou o código. Isso não é padrão de projeto. Se você falar, então, a gente usou o padrão de projeto para codificação. Tá bom, o que você está falando com isso? Você está falando que vocês determinaram qual é a nomenclatura das variáveis? Isso não é um padrão de projeto. Isso é padronização de código. Então são coisas diferentes que normalmente as pessoas confundem. Beleza? Então padronização é diferente de padrão de projeto. Beleza? Aqui está um negócio clássico, né? Então, Scrum em 100 palavras. Então tá ali, Scrum em 100 palavras em português. É um processo ágil que permite manter o foco na entrega de valor para o negócio. Então a gente vai produzir software e só vai entregar aquilo que agrega valor. Lembra lá do exemplo do e-commerce? Eu acho que esse exemplo a gente vai para o resto do semestre, né? Cara, eu não preciso desenvolver todo o e-commerce. Eu só vou fazer aquilo que está agregando valor, porque eu quero baratear o custo do software. Coloca no mercado e vê se o mercado vai aceitar. Essa que é a ideia. No menor tempo possível. Isso permite a rápida e contínua inspeção do software em real produção. Então vai colocando pequenas iterações no mercado para ver se isso vai funcionar ou não, em intervalos de 2 a 4 semanas. Aqui vem o primeiro parênteses. Dependendo do tamanho da sua equipe, a release, né, a entrega do software, ela pode ser de 1 a 4 semanas. Não passar de 4 semanas. Quer dizer que, no máximo em 4 semanas, eu estou entregando software que agrega valor. Eu estou entregando uma parte de um site ou um executável que está agregando valor para o negócio. Essa que é a ideia. Beleza? Dependendo do tamanho da sua equipe, uma equipe Scrum, ela não passa de 20 pessoas, você consegue entregar em 1 semana. Você consegue entregar em 1 semana. Beleza? Porém, pode ficar um pouco caro para o cliente. A cada semana, normalmente a cada final de sprint, a cada final de release, né? A cada entrega de um novo software, ele normalmente paga. Beleza? Então é uma forma totalmente diferente de contratação. Como é que funciona a contratação quando é o software tradicional? Você faz o contrato e aí normalmente você vai lá e parcela. Ou vai lá, ó, eu tenho que entregar o software, você paga tudo. Ou dá 50% agora e depois paga 50% quando a gente te entregar. Então tem várias variações, mas é um preço fechado. É um preço fechado. Eu acho que eu já comentei nessa sala, né? Do simulador que o governo comprou comentei, né? Então, ali foi 50%. 50% perdido, né? Um simulador que o governo federal tinha contratado um cara para fazer, o governo deu 200 mil para ele, foi lá e morreu. Pronto, perdeu o software, não tinha documentação, já era, né? Aqui, pelo menos, teria parte de alguma coisa já funcionando. Né? O site do Bradesco, do Banco do Brasil, os caras descobriram falha de segurança, viu isso aí? Não vi. Saiu hoje, diz que tem dados de mais de 1 milhão de pessoas expostas a número de conta, CPF, RG. Na verdade, a vulnerabilidade não é no site, a vulnerabilidade é no Java. Lá na reportagem estava falando. Então, é do Java. Porque os dois sites eles são desenvolvidos usando Java, né? E é algo que eu sou um pouco contra, o uso do Java. Pensando em segurança de informação, o Java ele é muito esburacado. Então você tem muita brecha de invasão ali, que você pode ganhar a máquina, né? Ganhar um servidor ou ganhar a máquina do cliente. Então é muito complicado o uso do Java, né? Eu acho que, não sei se o pessoal foi num CATED, que veio um cara do CTI e falou a mesma coisa, né? Aquele cara que foi aluno nosso, né? O Marco Antônio, Marco Aurélio. E... Oi? No máximo a atualização do Java. Então, na verdade, o uso do Java é complicado, né? Porque, imagina o seguinte, cara, quantos frameworks tem o Java? Quantos frameworks tem o Java? Tem algumas dezenas de frameworks. Quais são fornecidos pela Oracle?
hoje? Que é só o Java, só JDK. Todos os demais são empresas que vão criando seus frameworks. O que garante que essas empresas estão testando e garantindo a segurança do produto que eles estão desenvolvendo integrados ao Java? Não dá, não dá. Então tem muito buraco. Quanto mais framework você vai usando, e ali no site do Bradesco tem muito framework ali, né? Você tem, por exemplo, o JSE, você tem o Frameface, você tem o Hibernate, você tem o Spring, então você tem um monte de framework sendo utilizado ali. Cara, quanto mais framework, mais buraco tem. Eu quero dizer assim, mais buraco, mais vulnerabilidade, né? Mais suscetível a falhas. Essa que é a ideia. Então a gente tem que tomar um certo cuidado aí no uso deles. Não é um negócio difícil, não é um negócio difícil. Você quer usar o Java? Beleza, descubra as vulnerabilidades. Vê que portas que ficam abertas, faça um scan de portas, né? Um minimap da vida, softwarezinho para varrer portinhas. Cadê Camilo? Não é Camilo? Você teve essa aula de segurança, teve? Faça um scanner de portas, né? Faça um Nexus para descobrir as vulnerabilidades mesmo. Então implementa o negócio, né? Mas mesmo assim a gente tem que ter um certo receio, né? Qual seria o melhor? Então, o Java ele é bom. Ele é bom. Dependendo do que você for fazer, cara, ele vai dar a solução. Só que você tem que tomar um certo cuidado. Então, pensando em segurança, eu não recomendo Java. Pensando em desenvolvimento, eu recomendo Java, .NET, Ruby, né? Por exemplo, tem um framework hoje do Java que ele é melhor do que o Ruby on Rails, né? Então, não sei se o pessoal ouviu falar desse Ruby on Rails. Foi uma linguagem que o pessoal passou a utilizar em cima do framework Rails, né? Qual é a ideia? A gente vai perceber essa dificuldade. A gente vai ter que desenvolver software, a gente vai ter que desenvolver banco de dados. Isso dá um desgaste, isso demora, né? Então a ideia do Ruby era o quê? Você modela e a partir da modelagem ele gera tela, ele gera controller, ele gera banco. Então daquele padrãozinho que a gente viu aqui, ó, do MVC, você ainda põe aqui mais banco de dados, mais database, você trabalha no Ruby, nesse cara. A partir desse cara ele gera esse e controla esse. Que você ora para funcionar. Né? Reza, para que o negócio, beleza, funciona. Mas funciona bacana, né? É quase igual, só que o design eu particularmente não confio no que ele gera. Mas é um negócio que... É porque dependendo do que ele for gerar, cara, dá muito bug, né? Dá muito erro. Então eu não confio tanto. Então. Mas é um negócio que se for amadurecer, sem problema, né? Aqui não, tem uma linguagem de programação mesmo, beleza? Então você vai lá e gera. Só que o que acontece? O Ruby, ele é limitado. Ele é limitado. Dependendo do que você for fazer, não dá para fazer nele. Então o pessoal chegava a fazer ou em C#, que é o .NET da Microsoft, ou complementar em Java, que são linguagens mais maduras, mais sólidas. Tem muito mais recurso, né? Quem foi desenvolvido em Ruby inicialmente? Vocês sabem quem foi? Qual ferramenta foi?